Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, é uma alegria poder estar no santuário para juntos louvarmos e bendizermos ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio poder servir com os queridos aqui em Botucatu, e eu louvo a Deus quando o Senhor nos dá esta oportunidade, não é? Desde a oração inicial aqui, eu já pude sentir a presença do Senhor, também nos hinos congregacionais, nos hinos da harpa cristã, e é uma alegria poder servir e cultuar juntamente com os santos irmãos. Queridos, por gentileza, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. É uma palavra de Deus guardada no meu coração, a lhes compartilhar nesta noite. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos. Eu gostaria de pedir que vocês abrissem no capítulo 4. Capítulo 4, versículo de número 38. Marcos 4 e 38. Eu faço esta leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Amém. Meus queridos, eu gostaria de ficar somente com as iniciais palavras deste texto, que é: ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Queridos e amados irmãos, eu tenho a ideia de que o nosso Cristo é Deus, acima de todas as coisas. Ele é Deus, Ele é Senhor. Eu não venho aqui para cultuá-lo, eu não venho aqui para adorá-lo, tendo a ideia de que Ele é apenas a segunda pessoa da Trindade. Não, eu venho aqui adorá-lo porque Ele é Deus, em essência, totalidade. Pensando assim, pensando nisto, o Cristo Jesus, citado aqui pelo irmão Marcos, a simplicidade de suas palavras, ele, para alguns, demonstra ou conota fragilidade, porque, ademais, servir a um Deus que diz assim aos seus discípulos: naveguem, porque eu vou pegar esta almofadinha e vou dormir, é alguma coisa fora do normal ou do natural. Parte-se de um princípio natural e lógico que Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Imagine você contar para alguém que serve a um Deus que pega a almofada e vai dormir. Imagine você dizer: vamos lá na igreja para conhecer o meu Deus. Quem é o seu Deus? Ah, o meu Deus, ele pega a almofada, põe debaixo do braço e vai dormir. Então fica meio desconexo isso. E esta primeira ideia é que, muitas vezes, queridos e amados irmãos, o Senhor mostra e demonstra a sua humanidade nestes simples atos, nestes simples detalhes. E a humanidade dele precisaria ser vista. Se há uma coisa que é imprescindível ou necessário que o Cristo demonstre, é a sua humanidade. Por quê, pastor Géser? Porque como pode Deus, em sua excelência, vir e salvar réis mortais, seres que fazem parte de um conjunto de 7 bi de pessoas no universo, ou seja, como formigas neste mundo inteiro? Como é que pode este Deus ter a sua olhada, a sua visão e mandar apenas e simplesmente uma ideia e salvar a humanidade? Não, foi preciso ele personificar-se, ou vir a esta terra, ou ser homem, ser gente, sentir como eu sinto, sentir como você sente, chorar como eu choro,
ficar triste como eu fico, ficar com raiva como eu fico, amar como eu amo. Ele precisava demonstrar sua humanidade. E um dos fatos mais marcantes de sua humanidade é este aqui. O simples fato de pegar uma almofada, pedir uma licença sorrateira, colocar debaixo do braço e dizer: ô gente, fica aí que eu vou dormir. Ora, vendo isto panoramicamente e pensando nisto como Deus, como pode Deus dormir, pastor Géser? Como pode o seu Deus, o nosso Deus, dormir? Isso esteve no meu coração há alguns dias, há alguns tempos, e eu pus-me a escrever algumas coisas, e comecei a pensar nesta dormida de Jesus. E, trazendo aqui numa segunda conotação, foi muito célebre da parte do irmão Lucas escrever, e do irmão Marcos também, mas precisamente do irmão Lucas, porque nas suas iniciais palavras do capítulo 1 do Evangelho, ele diz: eu vou tratar, eu vou fazer o tratado a Teófilo, eu vou escrever para ele como é que se deu, fazendo vistas in loco, chegar lá e ver onde aconteceu para certificar ser aquela a total verdade. Este episódio do Senhor Jesus no barco, ele não dá para Lucas escrever em loco. Por quê, pastor? Imagine você, é a mesma coisa de você pegar um barco e partir para uma determinada região. Temos aqui então boa hora o Alessandro, que é dono de um barco. Ele vai para uma direção, ele sabe mais ou menos aonde está ou aconteceu alguma coisa, mas não é preciso ou não é possível precisar aonde a localização exata aconteceu. Tem-se hoje equipamentos para precisar a localização, mas na época de Jesus não tem GPS. Na época de Jesus, na época de Lucas, não tem como ele achar o lugar exato. Ora, pensando assim, para Lucas foi muito difícil escrever, mas eu louvo a Deus porque ele escreveu, porque o Evangelho não é tratado, oh glória a Deus, o Evangelho é crença, aleluia. Pode até não ter acontecido, mas está escrito, está, eu creio, cega e piamente que se sucedeu, glória a Deus. Mas não sei aonde, mas eu creio. Mas não tem a localização precisa, mas eu creio, glória a Deus. O Evangelho é crença, ademais, ninguém aqui viu Jesus. Ninguém aqui se pode, Senhor Jesus, tudo bem, como é que foi? E essa barba aí, Jesus, e essa túnica aí? Ninguém, mas todo mundo crê. Ora, se cremos, acreditamos piamente que Ele é o Senhor. Essa é a segunda ideia, fazendo ideia a primeira de sua humanidade, me chama muita atenção também. Mas a terceira é que quero compartilhar, é a questão do sono, o sono de Jesus. Ele dormiu, gente. Dormiu. Ele entrou no estágio vivo, respirando, mas dormindo, com os seus membros relaxados, com o seu corpo relaxado. E o Senhor Jesus dormiu, pastor Géser, para descansar. Ora, aí é uma outra humanidade dele, porque se ele é Deus, ele não cansa. Ontem nós ouvíamos um hino, eu e meu pai, e o escritor dizia que Deus está cansado de N coisas acontecendo aí no meio da Gospelândia, mas meu pai disse: Géser, está escrito assim, Deus não se cansa. Ora, se ele não se cansa, dormiu. E aí me toca, ou me torra a cabeça. Ora, se dormiu, por que dormiu? Pensando no lógico e no raciocínio natural, o Senhor Jesus dorme por alguns detalhes. O primeiro deles, espiritualmente, dorme porque existiu a falta de alguém que conversasse com ele. Jesus dormiu porque os discípulos falaram: Jesus, pode ficar tranquilo, já que o senhor pegou a almofadinha e foi para trás do barco, a gente domina, coordena a área, pode ficar tranquilo, dorme Jesus. E aí, quando vemos que ele dormiu, a gente não vai importunar ele, porque é natural
de que se houve alguém que perguntou a Jesus, cavucou Jesus e ficava no pé de Jesus para aprender um pouco mais, esse alguém foram seus discípulos. Eu tenho a ideia, e não é pálida, mas é visual, é crença cega, de que se eu fosse um discípulo dele, ou seus discípulos, não deixava ele ficar em silêncio. Jesus, como é isso? Jesus, tu é filho de Deus? Sou. Então como é o céu? Se eu é filho de Deus, eu sou. Então, por favor, me fala um pouquinho mais sobre o reino espiritual. Me fala um pouquinho mais sobre isso. Ora, nesse momento aqui ele dorme, por quê? Porque houve a falta de alguém que conversasse com ele. Ou seja, o nosso silêncio provocou o sono dele. Deixa ele dormir, deixa. Ninguém fala com ele, ninguém fala com ele. Então ele vai dormir. E trazendo isso para o nosso espiritual, para o nosso âmbito de crentes, será que Jesus não dormiu porque a gente parou de falar com ele? Será que Jesus não escolheu a almofada a que ouvir as nossas mais incessantes petições, dizendo: Jesus, eu preciso conversar com o Senhor. E aqui me chama a atenção e me puxa a orelha, sabe por quê? Porque por vezes eu prefiro o sono a conversar com ele. E se isto é humano, e se isto é da humanidade dele, ele também preferiu o sono a alguém conversar com ele. Ora, por que ele dormiu? Porque ninguém falou nada. Já que ninguém falou nada, eu vou dormir. É mais ou menos assim: por que o Senhor dormiu na minha vida, Jesus? Porque você não conversa mais comigo. Eu não tenho mais visto você orar. Eu não escuto mais a sua voz. Você não chama mais a minha presença. Você não fala mais comigo. Você lembra de mim apenas na sexta-feira à noite, e no domingo de manhã, e no domingo à noite. Eu vou dormir mesmo, não tem ninguém para conversar, vou dormir. E o nosso silêncio provoca o sono dele. Segundo, o sono dele, ou por que ele dormiu, pastor Géser? Porque houve uma distração dos inimigos, ou dos discípulos. Os discípulos se distraíram. Acostumados a navegar no grande lago de Genezaré, a vista, a imagem é muito bonita. Vamos viajar? Vamos. Dormiu, dormiu. Distraímos, estamos distraídos. Olha que coisa mais linda o pôr do sol. Olha que coisa mais linda o marolar das águas. Ah, que coisa mais divina, rapaz. Isso aqui é o paraíso. Ô Pedro, tem uma rede aí? Ô Pedro, tem uma vara para me pescar alguma coisa e aproveitar essa linda paisagem natural? A nossa distração faz com que Jesus venha dormir. Distração no sentido espiritual. Jesus está falando através de uma chuva e você não está ouvindo. Jesus está falando através de uma cena, você não está escutando. Jesus está falando através de um patrão, de uma patroa, você não está entendendo. Você está distraído. E aí Paulo apóstolo diz assim: pensai nas coisas que são de cima. Por quê? Porque o inimigo de nossas almas é especialista em colocar outros pensamentos na nossa cabeça. A gente pensa de tudo durante o dia, menos nas coisas que são de cima. A gente se distrai. Quando se distrai, Jesus dorme. Distrair com o meu trabalho. Jesus foi dormir e disse: está distraído, não está prestando atenção em mim. Se não está prestando atenção em mim, eu vou pegar a almofada. Compreende isso aqui ou não? Um terceiro momento para você ter a ideia aí espiritual. Por que Jesus dormiu, pastor Géser? Por causa da nossa indiferença. Não faz nenhum sentido ou nada indiferencia ele estar vivo ou acordado ou estar dormindo. Whatever, como dizem em inglês. Não importa, doesn't matter, não importa se acordado ou se dormindo. O importante é que ele esteja no barco. E alguém bate no peito e diz assim: não, com Cristo no barco o negócio vai tudo bem. Cristo está no meu barco, irmão, fica tranquilo, ele pode estar até dormindo, mas está no meu barco, ele continua no meu barco. Quando na verdade a nossa indiferença fez ele dormir. Os meninos entraram, perceberam ele pegando a almofada, ao invés de dizer: ó Jesus, não dorme não, Jesus. Ô Jesus, fica acordado com a gente, vamos conversar, vamos papear. Ô Jesus, vamos até aproveitar e olhar a natureza. Mas Jesus, não dorme não, Jesus. Mas quando eles veem Jesus passando com a almofada, pouco importa.
no sentimento e no coração deles: ah não, pera um pouquinho, só ele deve estar cansado. É indiferente que ele esteja acordado ou dormindo. Vamos continuar o nosso trabalho, vamos navegar e deixa ele dormir. Por que Jesus dormiu da minha vida? Porque a minha indiferença fez ele dormir. É indiferente vir num culto de quarta, vir num culto de quinta, ou vir num culto de sexta, vir num culto de domingo, é indiferente. Escola dominical é indiferente, eu não estou preocupado não. É indiferente se eu vá ou se eu não vá. Jesus olha e diz assim: ah, você está indiferente? Estou. Então, por favor, eu vou ficar indiferente também, eu vou dormir. Já que você prefere outra coisa e eu não faço a diferença, acordado ou dormindo, eu vou dormir. Em um quarto momento, ou em um quarto lugar, há uma coisa que me chama muita atenção. Isso é extremamente autoral, porque eu vivo isso. Por que Jesus dormiu? Por que, pastor Géser? Porque a minha autossuficiência comandou. Jesus dormiu? Dormiu. Por quê? Porque não faz diferença a presença dele no barco. Eu sei remar, eu sei lemar, eu ponho a mão no timão e eu sei lemar. Eu conheço o vento, eu conheço a capacidade do barco, eu sei tudo sobre maré, eu sou pescador, eu conheço todos os detalhes. Então Jesus, não me importa, a minha autossuficiência diz: pode dormir. Aleluia. Aleluia. A minha autossuficiência diz: eu prego, eu sei, eu conheço. Eu entro na Bíblia no Gênesis, saio no Apocalipse e está tudo bem. E a minha autossuficiência faz com que ele diz: ah não, então tá, já que você é autossuficiente, você é autossuficiente, sou, então eu vou dormir, tá bom? Pega a almofadinha dele e vai dormir. Eu fico pensando, preocupado, orando, pedindo que Deus me dê a graça, a sabedoria, para me falar um pouquinho mais sobre isso. Porque ele dormiu? Primeira resposta: pelo meu silêncio, pela minha distração, pela minha indiferença e pela minha autossuficiência. Agora, o que o sono dele provocou, pastor? Aí é que me toca. Por quê, pastor Jesus? Porque se eu o fiz dormir, se as minhas atitudes o fizeram dormir, o sono dele vai provocar coisas extraordinárias. Porque, irmão, guarda essa palavra no seu coração, nunca mais esqueça: dormindo ou acordado, Ele é Deus. No meu barco ou fora do meu barco, Ele é Senhor absoluto e soberano. Eu querendo ou não, Ele é Deus. Oh, bendito seja o nome dEle. Pastor, então tá, já que eu fiz dormir, o que o sono dele provocou? Porque não foi ele, foi o sono dele. E eu pergunto para você: quando você dorme, você faz alguma coisa? Não. Quando você dorme, quem impera no seu corpo? O sono. Eu fecho o olho, eu apago. Apaguei, não tenho força para absolutamente nada. Estou num estágio de 50% vivo. Estou num estágio de inércia, eu não consigo fazer absolutamente nada. Mas Ele é Deus, estando acordado ou estando dormindo. E lá vai a primeira coisa que provoca o sono de Jesus. O que provoca, pastor? Em primeiro lugar, a tempestade. O sono de Jesus vai provocar a tempestade, glória a Deus. E aqui, trazendo para a nossa ideia, para o nosso tempo, para a nossa fé, para a nossa verdade, para a nossa vontade, eu lembro que a tempestade, queridos e amados irmãos, ela tem hora para começar e ninguém sabe a hora que ela vai terminar. Quando Deus vai dormir, ou quando Jesus vai dormir no barquinho e permite a tempestade, eu sei que ela começou. Porque começa a soprar um vento diferente, começa a soprar um vento esquisito, começa a soprar um vento contrário, e daqui a pouco a balançada do barco já não é a mesma, a balançada natural já não é a mesma, o barco começa a balançar demais, e eu digo: ah, aconteceu, começou, o sono dele provocou a tempestade. Ele está dormindo, mas ele é Deus. Ele está dormindo, mas ele é Senhor. Ele está dormindo, mas coordena tudo. Ele está dormindo, mas o mar ainda se curva frente à vontade dele. Ele está dormindo, mas o vento ainda trabalha em favor dele. Ele está dormindo, mas a maré respeita ele, meu filho. Aleluia. Ele está dormindo, mas a maré diz: chegou a hora da tempestade começar. Balança. Irmão, eu não sei se você tem medo, mas
algo que dá medo lá nas alturas, a gente que voa muito para a glória de Deus, não é engrandecimento, em parte alguma da minha parte. Isto aqui, eu que vou para pregar por alguns lugares dos Estados Unidos e aqui no Brasil também, uma coisa que dá medo, que mete medo, é trepidação, é turbulência na aeronave. Irmão, não tem como. Pastor, eu fui salvo, eu me salvei. E aí temos aí até há poucos dias, há poucos meses aí, a queda do avião da Chapecoense, e sobreviveram alguns, mas sobreviveu todo quebrado, todo estourado, e ainda teve aquela síndrome de pânico que tem na cabeça da pessoa. Eu nunca acredito que a pessoa vai entrar no avião mais tranquilo e sossegar depois de enfrentar um acidente. Então, pensando nisso, a gente treme lá em cima e o medo bate, o medo faz você suar, o medo faz você derreter, porque não tem outro jeito. Ali caiu, não escapa ninguém, numa altura que anda esses aviões. Ora, pensando assim, eu faço a ideia de estar no meio do mar e a tempestade balançando o barco. É mais ou menos esta cena, é mais ou menos este sentimento. Aleluia. Eu quero que você veja, por gentileza, o capítulo 4, ou melhor, desculpa, o capítulo 8 do Evangelho de Lucas. 8 de Lucas, Lucas 8. Vai recitar exatinho a cena de Jesus apaziguando a tempestade. Capítulo 8, versículo de número 23. Olha a sequência dos eventos. E, navegando eles, os discípulos, adormeceu. Lá vai, o que aconteceu? Primeiro, sobreveio uma tempestade de vento. Primeira coisa que o sono de Jesus provoca: tempestade de vento. Tempestade de vento, irmão, é o barco saindo fora da sua direção, é o barco saindo fora da sua posição. Tempestade de vento provocada pelo sono de Jesus é o barco pendendo à direita ou à esquerda. Em outras palavras, é o barco à deriva no meio do mar. Como é, pastor? O sono de Jesus bota o barco no meio do mar à deriva. Não tem o que fazer, é deixar mesmo a maré levar. Não tem âncora que segure, não tem mastro que seja levantado, não tem pano que seja hasteado, não dá, não tem como. O vento rompe todos os panos, o vento rompe todas as âncoras, as cordas vão romper, o barco, se brincar, vai romper. Mas há um Deus do céu que diz assim: meu filho, fica tranquilo, sossega o coração, tranquiliza a alma. Eu estou dormindo e o meu sono está provocando essa tempestade. Na tua vida você deixou Jesus dormir? Deixei. É por isso que essa tempestade não passa. Problema de cá, problema de lá, luta de cá, luta de lá, enfermidade, crise, situação, luta, zica, problema, tudo que é lado. Jesus foi dormir, meu filho. Aí o sono dele está provocando a tempestade. Uma tempestade na ordem da saúde, uma tempestade na ordem familiar, uma tempestade na ordem financeira, uma tempestade que se levanta. E você, isso de onde se levantou? É que Jesus dormiu, meu filho, e o sono dele está provocando a tempestade. O que é que eu faço, pastor Géser? Fique tranquilo, Jesus está no barco, ainda há uma chance, ainda há uma esperança. Se ele está no barco, sossega o coração e tranquiliza a alma. Ele é Senhor e coordena tudo. Glória a Deus. O sono provocou a tempestade. 2, o sono provocou o barco se encher de água. Porque isso é um problema? Sim, senhor. Veja o capítulo 8, versículo 23. Navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento do lago, e o barco enchia-se de água. Mas pastor, água não é problema, água é solução. Nesse momento aqui, água é problema. Por quê? Água é para estar embaixo do barco, não é para estar dentro do barco. Água, os estudiosos dizem que é problemão, é luta. Água é lágrima. Quando você sonha com o rio caudaloso, quando você sonha com o mar, não é que você vai estar em bonança, tranquilidade, não. Sonhar com água é lágrima.
Sonhar com lágrima é sofrimento, é prova, é duro, é angustiante. E o pior, aqui eles não estão sonhando não, aqui é a realidade. Aquilo que era para estar embaixo do barco, começou a entrar dentro do barco. Efeito do que, pastor Géser? Efeito das ondas. O vento soprou, Jesus dormindo, a tempestade balançando, o sono provocou a tempestade. Daqui a pouco o sono também vai provocando que a água encha o barco. Veja a expressão da Bíblia. E o barco enchia-se de água. Enchia-se de água porque o vento começou a provocar as ondas. E as ondas começam a pá, pá, bate de cá, bate de lá. E o barco água, vai enchendo. E água é pesado, meu irmão. Água é complicado. Água é para estar do lado de fora e não do lado de dentro. Às vezes a gente não entende isso espiritualmente. Deixa eu te dar pelo menos uma nesga espiritual para você entender o que é isso espiritualmente. Quando a água está dentro do barco, é sinal que você não está chorando quanto deve. A água está dentro, o seu coração está agoniado, angustiado, amargurado, com problema, está tempestade, está luta, está prova. Aí quando a água começa a entrar para dentro, você vai tirando o cavalinho da chuva, dizendo não vai ter solução não, vou morrer, vou entregar os pontos. E aí você não consegue mais chorar, porque as lágrimas, por algum efeito ou por algum detalhe bíblico espiritual, elas começam a trazer alívio, começam a trazer refúgio. E eu não sei a comparação que se dará lá no céu. Por quê? Porque o Espírito Santo mora lá no céu, e a Bíblia Sagrada nos diz que lá no céu não haverá lágrima. Eu não sei qual vai ser o serviço do Espírito Santo lá em cima, mas enquanto ele estiver aqui na terra, ele é o consolador. A lágrima cai, ele consola. A lágrima cai, ele consola. Chorou, ele vai vir com consolo, glória a Deus. Os meninos até que tentaram fazer a vez dele. Pega aí o balde, tenta tirar a água, mas não dá, porque Jesus ainda está dormindo. Enquanto Jesus está dormindo, vai ser luta, vai ser prova, vai ser tempestade, e o barco vai se encher de água. Pastor, como assim? Ora, a tempestade, ela mostra e demonstra o externo, e o barco enchendo-se de água mostra o interno. Porque a tempestade, ela não vem só na têmpera externa. Porque quando eu enfrento um problema na situação externa, é fácil, eu entro para dentro da minha casa, fecho a porta, está tudo bem. Agora, quando eu enfrento um problema interno, aí eu quero ver. Quando eu enfrento um problema na minha casa, no meu barquinho, ai, irmão, aí é choro mesmo, aí é lágrima mesmo. Aí não tem outro jeito. Aí é pegar e acordar Jesus mesmo. Senhor, eu estou aqui, eu não aguento mais, não dá. O barco está cheio de água, ou seja, eu não posso fazer mais nada. E já que eu não posso fazer mais nada, eu quero que o Senhor faça alguma coisa. O sono de Jesus provoca a tempestade. O sono de Jesus provoca o barco se encher de água. Terceiro, o sono de Jesus provoca perigo. Como é que é, pastor? Por gentileza, meu filho, veja aí o versículo de número 23 do capítulo 8. Uma tempestade de vento, o barco se encheu, estando eles em perigo. Meus irmãos, Jesus estar dormindo na nossa vida significa perigo. Perigo iminente, perigo de acontecer algo que eu não poderei resolver, perigo imediato. O que é perigo, pastor? Pode acontecer a qualquer momento. Jesus está dormindo? Está. Cuidado, você está a perigo. Jesus está dormindo no teu barco? Tá, pastor Jesse, eu fiz que ele dormisse, a minha indiferença, as minhas faltas de palavras, as minhas faltas de oração. Ele dormiu. Está dormindo? Tá. Então cuidado, tu está em perigo, rapaz. Quando a gente anda por aí, de repente você encontra em algum lugar alguma antena de alta tensão, ou até mesmo algum lugar que é impróprio para se entrar, está lá uma placa muito grande, uma caveira, alguns ossos cruzados embaixo bem grande, perigo. E alguns ainda são tão bravos ou duros que dizem, perigo de morte. Nesse momento aqui, Jesus dormindo no barco dos discípulos é um perigo mortal. É um perigo de morte, porque a água não tem cabelo. Eles conhecem a essência do barco.
Eles sabem que o barco não conseguirá enfrentar tais ondas que se levantam. Eles sabem que as tempestades estão vindo e o canal de vento está atingindo eles em cheio. Eles sabem que o barco já está quase cheio de água, não tem mais o que fazer. Chegou a hora, aleluia, de colocar a confiança em Deus e dizer: eu não posso fazer mais nada. Chegou a hora do perigo, meu Deus. Chegou a hora que não dá mais para pôr a mão. Chegou a hora que o meu dinheiro não faz. Chegou a hora que a minha saúde não consegue. Chegou a hora de declarar ao Senhor, abaixar a guarda e dizer: eu estou em perigo. E quando você está em perigo, quando a tempestade é grande e quando o barco está cheio de água, é o palco precioso para Jesus acordar. Aleluia. Coisa boa é ver Jesus fazer milagres extraordinários. Coisa boa é ver Jesus trabalhar, operar, operacionalizar na nossa vida. Mas coisa boa é quando você está em perigo, que não tem mais o que fazer. A tempestade está grande, o barco está cheio de água, o perigo é iminente. A qualquer momento, a qualquer hora pode acontecer. Jesus diz: chegou a hora, meus filhos, chegou a hora. Deixa eu acordar, deixa eu levantar. Aleluia. Eles acordam, despertam Jesus. Não se te dá que morramos, não se te dá que pereçamos. Pastor Rubem, meus pastores, irmãos que estão aqui à frente comigo, eu tenho uma expressão que eu amo na Bíblia. Qual é, pastor? É essa: não se te dá ou não te importa que morramos. Essa expressão morramos, ela é no plural. Essa expressão morramos, ela define todos que estão dentro do barco. E se há alguém que está no barco e não morre, esse alguém é Jesus. E eles fizeram certo quando disseram: não vamos morrer, ou se te dá que morramos, porque colocaram Jesus para dentro do problema. Jesus, a tempestade não é nossa. Senhor, esse barco está cheio, mas não foi nós que botamos ele cheio, não. Jesus, nós estamos em perigo, mas não temos culpa. Então todo mundo aqui está importando ou se colocando frente à morte, e nós sabemos que o Senhor não morre, que o Senhor é imortal, que o Senhor é Deus. Então faz alguma coisa. Aleluia. Eles colocaram Jesus dentro do problema. Eles disseram: Senhor, nós não te importa que morramos? Ou seja, o Senhor também. A tempestade começar e o barco vira pique, esse perigo leva nós à morte, a óbito. Então, o Senhor está morrendo também, rapaz. E Jesus, que sabe o que está fazendo, colocou eles naquela prova, porque eles mesmos deixaram Jesus dormir. Ele desperte. Coisa boa, coisa gloriosa é ver a quarta atitude do sono de Jesus. É ver a quarta coisa que Jesus faz quando está, ou quando dorme, ele se levanta. Oh, glória a Deus. Vai até a proa do barco, porque ele está na popa. Ele está lá atrás, numa espécie de cômodo para um possível descanso. Quando ele vê aquela cena, ele sai ainda molhando o pé, ainda tentando aplacar a força e a tempestuosidade, se segurando sobre o barco. Ele vai até a proa do barco, levanta a voz e exclama para o universo ouvir. Pastor, o universo, sim senhor. Ele exclamou para a eternidade ouvir. Ele exclamou não só para aquelas pequenas ondas que ali balançavam, não. Ele fala para a eternidade ouvir o eco de sua poderosa voz e sua poderosa palavra. Ele diz: mar, aquieta-te, vento, para, mar, acalma-te. E a Bíblia diz que na mesma hora houve grande bonança. Glória a Deus. Mas por que, pastor Géser? Porque eles acordaram Jesus. O sono foi provocado por eles, mas o despertar de Jesus também foi provocado por eles. Nesta noite, se Jesus estiver dormindo, você estiver em tempestade de qualquer forma, de qualquer detalhe, faça o seguinte: acorde Jesus. Acorde Jesus, acorde Jesus. Dá um jeito de acordar Jesus. Ele vai se levantar e o milagre vai ser imediato. Amém? Essa é a palavra de Deus ao vosso coração nesta noite. Recebam-a em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Que o Espírito de Deus continue falando melhor e mais forte em vossos corações através desta palavra. Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor.